Mas assim, tem um diálogo da pesquisa de vocês interessante que eu vi. Você o Bruno tá trabalhando com umas questões ligadas à representação do fascismo e você foi muito mais uma ideia de imperialismo, né? É muito interessante como teve uma concentração dessa produção cinematográfica blockbuster nos Estados Unidos e como até filmes que quando você não está tratando de uma realidade contemporânea acaba conversando com isso, né? Como por exemplo os 300. Tanto no quadrinho quanto no filme, que por mais que as pessoas acabam tendo aquela imagem da Guerra das Termópilas, mas tem um quê de que o filme às vezes conversa muito mais com o que acontece contemporâneo, a sua produção, do que de fato ao objeto que ele está retratando. De você pensar que os 300 pode ser muito uma representação do que você pensa do conflito dos Estados Unidos e Iraque, sendo que até o território de onde era o Império Persa é hoje o Iraque, né? E eu não sei como vocês fazem esse diálogo do que é representado e para o que acontece na política contemporânea à época da produção do filme. Que entra que a gente estava conversando no intervalo de que de entrar em questões da política do Trump em filmes dos Vingadores, mesmo às vezes tendo um gap temporal. Como isso funciona na pesquisa de vocês? Como é que vocês veem essa questão? O exemplo do 300 eu acho que era muito claro quando tem determinadas falas, né? O Leônidas, ele fala, não, como é que é? Ser um espartano significa não se dobrar à vontade exterior, alguma coisa assim. No fim tinha um discurso tipicamente, assim, caracteristicamente americano. Eu não lembro exatamente a citação, porque faz um pouquinho de tempo que eu tinha feito. Nos filmes atuais, eu acho que é mais estridente um posicionamento, pelo menos do ponto de vista de roteiro, de narrativa. E o posicionamento da Marvel que ela está apresentando, ela está dialogando imediatamente com o governo Trump, com a administração do Trump. Você pode entender de dois jeitos. Vamos pegar um exemplo mais próximo, né? Pega o Pantera Negra. Você pode ver o filme como, assim, não, Wakanda é Wakanda, o T'Challa é o T'Challa, e é isso. Mas você também pode ver aquilo seria uma alegoria que mostra a questão do isolacionismo dos Estados Unidos frente a uma postura mais globalista, né? Você pode ver isso. Você pode entender aquilo como uma alegoria ou não. A parte nossa, eu acho, como historiadores, acho que mais essa parte é trazer pro real, pro concreto. Lembrando que, como você falou, assim, quando você, mesmo que eu faça hoje um filme retratando a Idade Média, ou um episódio concreto da Idade Média, ele não é um documento, por melhor que seja a pesquisa feita, ele não é um documento, ele não retrata a Idade Média, ele vai retratar hoje, né? Um documento histórico para se entender o século XXI, 2019, e não a Idade Média ou qualquer contexto que se propõe a retratar. Então acho que isso é o ponto básico. Você vê o que tem de concreto e a fonte é sempre produzida no momento em que ela é do contexto. É como a nossa, né? Acho que muito o trabalho de historiador assim é ver o texto no contexto e o contexto no texto, né? Obviamente o texto não necessariamente escrito, né? Tem vários tipos de texto. E com quem ele está dialogando. E falando dessa questão do fascismo presente, o quão simbólico é o último número dos X-Men colocar o Brasil como o inimigo da nação mutante? Aliás, essa fase do X-Men é a melhor coisa que já fizeram com os X-Men desde o Claremont. Com certeza, o Hickman tá... mas você vê que assim, Krakoa, que é a nação que eles estão construindo mutante nesse quadrinho, cara, tá resvalando por uma coisa... Só dar um pouco de contexto pra quem tá ouvindo. A ideia é que eles estão fundando uma nação mutante. Isso, eles estão fundando uma nação mutante. O Xavier tá aliado ao Magneto. Não, vou dar vários spoilers, né? Mas essa Magneto... spoilers gerais, mas assim... tá aliado com o Magneto, não só o Magneto, a vários vilões clássicos. Todos os mutantes, sem exceção. Sem exceção. A Krakoa agora acolhe todos os mutantes com uma projeção de sobrevivência e superioridade dos mutantes há 1000 anos no futuro. E pelo menos pra mim, eu tô fazendo essa leitura, assim, tá dando indicações muito claras que vai resvalar pra algo bem fascista ali. Sim. Porque, inclusive, o Xavier com aquela... como se fosse o cérebro, como se fosse uma máscara, né? Tá muito... Você não leu a última, né? Li. Então.
É, o cérebro. Mas o diálogo é claro, assim. Acho que uma questão de representação, por exemplo, de não é à toa, aleatório escolher o Brasil como um inimigo que não reconhece a nação mutante. Não, acho que Uma coisa que a gente precisava perguntar pro Hickman, né? Eu tava com vontade de mandar algum Twitter, Manda. alguma coisa pra ele, pra falar... Cara, você teve uma intenção mesmo, assim? Você tá falando de alguma coisa que você ouviu dizer? Você tá se referindo à nossa política externa? Então, e é interessante que na lista, agora eu não vou lembrar de todos, mas ele dá os motivos do não alinhamento, né? Porque qual que é a história também? O Xavier, ele com Cracola, ele consegue sintetizar uma série de drogas medicinais interessantes. Ele diz assim, olha, as nações que nos reconhecerem como nação, nós vamos dar esses medicamentos de graça e à vontade para vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é reconhecer a soberania da nação mutante. E algumas nações se negam a fazer isso. E aí ele dá as razões, né? Eu lembro que a do Brasil era uma razão... Eles estão 3 razões. Política, ideológica, que aí tem lá a lista. Eu lembro que a do Brasil é questão política. E o Wakanda diz que ele não precisa, né? Mas é isso. Então, assim, eu queria também entender assim... O que ele está entendendo como político, o que ele está entendendo como ideológico para dar essas razões. Mas certamente ele, né, Eu só sabe. preciso de uma aspa dele falando sim. Até lá você vai ficar muito cético em relação Pois a é. isso. Nós como historiadores, a gente precisa dessa coisa de encontrar o documento que afirma com clareza. Essa tara que existe da gente em documento é coisa bizarra mesmo, né?